Um novo sol vai brilhar amanhã, o amor vencerá. São Sebastião nos proteja, tua igreja unida vem rezar. Em 1997, recebemos uma visita, na época, do padre Rogério Conran, com a surpresa inédita para nós, na época, para sermos festeiros de 1998. Claro, a gente sempre fica naquela espécie de angústia, indecisão. No fim, decidimos ser festeiros. E para nós foi uma espécie de realização em poder colaborar com a nossa igreja, com a nossa paróquia, principalmente pela evangelização com que todos aqueles eventos, aqueles encontros da festa levam. Isso para mim, interiormente, foi uma gratidão a Deus em poder ser uma pequena gota que colaborou, principalmente na evangelização, vendo aquela fé do povo, né? A alegria pessoal minha em ver que existe ainda tanta fé, né? E que normalmente tende a dar um pequeno impulso em cada uma das festas, né? Além de trazer todo aquele movimento digamos assim, de contribuição material para as nossas entidades, para a nossa paróquia, para todos aquelas finalidades com que a festa foi feita. E ficamos assim, eu pessoalmente fiquei muito feliz com isso. Para mim, igualmente, foi um grande desafio. No início, a ansiedade, a angústia de talvez não dar conta em função do trabalho diário em escola. E tínhamos na época o nosso filho pequeno, com 3 anos, e demandou muito tempo para a gente poder se dedicar 100%, porque pela metade também a gente não se contentaria. Mas assumimos esse desafio, como diz o Sigis, com muita alegria, e à medida em que a gente ia se engajando, participando e pensando e planejando, a gente percebeu que tinha toda uma equipe também na paróquia que estava por detrás e que dava um apoio incrível. A partir dos párocos na época, da equipe, eu me lembro muito, inclusive, da irmã Margarida, na época que coordenava a liturgia, eu acho, a liturgia. Então tinha uma equipe assim maravilhosa para todas as necessidades, para todas as questões, e se planejava muito. Então isso foi uma experiência incrível. Eu gostaria de destacar 2 pontos assim que me marcaram tanto que eu nunca mais fui a mesma pessoa antes dessa experiência e depois dessa experiência, que foi a espiritualidade que nós encontramos. O próprio crescimento espiritual nosso, como indivíduos, né? Nós professamos sempre a nossa fé, mas como essa experiência nos impulsionou a uma maior espiritualidade ainda. E uma espiritualidade em torno de São Sebastião Mártir, que a gente vinha para a festa, a gente participava das festas, a gente participava da parte religiosa,
mas eu acho que a gente intensificou a espiritualidade em torno de São Sebastião mesmo, com a experiência de ser festeiro. Como a gente percebeu a grandeza da espiritualidade também nas comunidades, em todos os lugares que a gente chegava com a imagem ou sem a imagem. Eu me lembro que a gente tinha celebrações e sempre em cada celebração a gente recordava e a gente falava, ou um casal de festeiros que falava. Então eu me lembro que o Siges, ele normalmente expunha a história de São Sebastião, né? E aí essa espiritualidade, na minha opinião, ela é encantadora. Encontrar ela nas pessoas e com tal profundidade. O grande número de pessoas que trabalha e que se engaja e que defende e que divulga a espiritualidade de São Sebastião, inclusive no anonimato, né? Esse grande número de pessoas que quer colaborar de algum jeito ou de outro jeito, ou dando algum material, ou pelo simples fato de colaborar num serviço. Na época da nossa festa, não tinha a estrutura que hoje tem no pavilhão. Essa estrutura cresceu muito, né? Houve muita dedicação também de todos, né? Nesse sentido. E na nossa época, eu me lembro, por exemplo, assim, ó, que toda a questão alimentícia, ela era cucas, tortas, isso tudo era feito por comunidades. A gente ia nas peregrinações e a gente ia com um caderninho e já perguntava, né? E anotava das pessoas que queriam fazer a cuca ou que queriam fazer uma torta. E aí a gente fazia uma agenda e a gente ia buscar, né? Tinha um seminarista na época que se colocava à disposição, ele dirigia um fuquinha e ele ia para as comunidades no dia da festa buscar essas tortas e cucas todas fresquinhas para poder comercializar. Então, isso foi outra experiência maravilhosa, assim, sabe? Da doação das pessoas. Todo mundo, de um jeito ou de outro. E um grande número de pessoas no anonimato, né? No anonimato, assim, de não aparecer, de não precisar nome, sabe? De colaborar em nome da sua fé. Então são experiências de vida que nunca mais a gente esquece, nunca mais. E essa espiritualidade, essa doação, esse serviço que as pessoas prestam, fora toda a espiritualidade que é vivenciada pelas celebrações todas, devem, na minha opinião, continuar sendo o grande rumo da festa, né? A questão espiritual, a questão da fé, deve ser também a grande esperança, eu diria nesse ano de pandemia, né? Deve ser a grande esperança também para os festeiros deste ano, no sentido de talvez não conseguirem concretizar, como em todos os outros anos, né? Todas essas experiências de uma forma como a gente pôde fazer. Porque se hoje não dá para aglomerar, na nossa época da festa era uma aglomeração em cima da outra, né? Com tantas celebrações, com tantos encontros, e não se precisava ter esse receio que se tem hoje, né? Que limita um pouco. Que todas as pessoas se sintam encorajadas espiritualmente pela fé em São Sebastião, e que é um caminho que leva a Jesus, que é um caminho que leva à Mãe de Deus, né, a Nossa Senhora também, e
e que mais pessoas continuem florescendo para esse tipo de engajamento na sua comunidade.